todos e a todas. Bem-vindo a mais uma formação de professores. Eu sou Tayane Costa, arte educadora da Casa Fiat de Cultura. Vou começar fazendo uma audiodescrição minha. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos pouco abaixo da altura dos ombros, ondulados, eu tô com uma presilha prendendo a franja, eu uso um óculos de grau marrom, com a lente transparente. Estou usando uma blusa preta da Casa Fiat Cultura. Atrás de mim, uma parede branca e do meu lado direito, uma estante amarela com livros e objetos. Me acompanha nesse episódio o Luiz, nosso intérprete de Libras. Ele é um homem branco, cabelos escuros, eu uso uma camisa preta e ao fundo uma parede branca. Bom, na formação de professores desse mês, nós vamos falar sobre a conexão entre arte e educação. Qual que é a importância, né, dessa relação entre esses dois universos que vão estar sempre muito próximos? Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre o museu e a relação com a escola. Para começar, a gente tem aqui uma citação da Unesco, e aqui, desde a década de 50, vem se falando sobre a educação no museu, né? O museu pode trazer muitos benefícios para a educação, indo além das exposições, dos seus acervos, apreciação ao público. Então, a missão do museu vai muito além do que só apresentar uma exposição, dependendo do museu, se ele for histórico, de história natural, ele vai muito além de só uma exposição, né? Ele tem um dever com a comunidade e uma importância muito grande na educação de uma forma geral. E a gente tem esse termo, educação museal, que ela é muito utilizada no meio acadêmico e no meio cultural, de uma forma geral. Os museus, a educação museal, a função, a gente fala que a função essencial do museu é a educação, né? Vai além das atividades de preservação, comunicação, acervo, e exerce por meio dessas ações educativas que a gente consegue transparecer mais essas questões de educação. Então, educação museal está ligado diretamente na prática educativa dos museus e centros culturais. Então, vai estar ligado diretamente, principalmente, com os educativos. E os educativos, a gente fala muito sobre o atendimento ao público, né? Normalmente, quando você agenda uma visita, faz para um grupo escolar, por exemplo, a gente tem alguns termos a ser usados para essa visita. Então quais são as diferenças das visitas, né? Primeiro, a gente tem esse termo que não tem tanto uso, que é a visita guiada. É um termo que não se usa mais, porque na visita guiada, a ideia de manter é só falar daquilo, explicar o que está sendo exposto. Não tem tanta interação com o público, como tirar dúvidas, né? É muito um roteiro fixo e aquilo, mostrar o que está sendo exposto. Não tem uma reflexão. E hoje fala muito da visita mediada. E a diferença principal é esse diálogo do visitante com o educador, com o mediador, né? Essa troca é uma troca, né? O visitante, ele tem uma carga de experiências, ele vem já, né, da onde
da onde ele vem, ele tem conceitos e a partir daí o educador, o mediador vai tentar puxar algumas reflexões para que o próprio visitante tire as suas conclusões, né? Nada impede que o mediador dê algumas explicações mais esporádicas, mas esse não é o papel principal, né? Normalmente, falando sobre o profissional, o mediador é um profissional formado ou é um estudante e ele faz, dependendo da área, então, é formado em artes, em história, pedagogia, dependendo do museu, né? Se for um museu de ciências naturais, pode ter um geólogo, enfim, vai muito da área, e a visita guiada pode ser um profissional treinado para aquela situação. Então, o guiado ele é treinado para falar aquilo, e o mediador ele fala, ele tem uma formação mais ampla e ele faz com que o público reflita sobre aquela exposição, né? E podendo colocar algumas curiosidades desde o processo de produção, do processo de montagem, de expografia, falar um pouco mais dos artistas. Então, a gente fala que é uma visita mais completa, né? Bom, então, e a partir dessa educação museal, se fala muito sobre a educação não formal, né? O museu como um espaço de educação não formal. Aí, no fundo, a gente tem uma imagem de uma exposição que tivemos na Casa Fiat de Cultura em 2019, Gigantes da Montanha, que foi uma HQ que foi muito legal, que foi lançada na Casa Fiat de Cultura. E aí, eu recebendo uma turminha de educação infantil, temos as professoras, e ali a gente mostra também um pouquinho para as crianças, para os adultos, o processo de criação, o passo a passo, né? Então, dependendo de cada faixa etária que o educador recebe, vai ser adaptado à linguagem. Então, aí a gente tem um exemplo de educação infantil, mas nessa exposição a gente recebia jovens, adultos, adolescentes, idosos e público com necessidade específica. E aí a gente vai adaptando a linguagem e o interesse de cada turma, né? Bom, e para basear essa educação não formal, a gente sempre mescla o PENEM, que é a Política Nacional de Educação Museal, né? Que a gente tem um caderno com alguns temas, que é muito interessante, e o BNCC, que é a Base Nacional Curricular. Então, a gente vai falar um pouquinho como que a gente pode mesclar essas duas políticas, essas duas bases nacionais curriculares. Então, o PENEM, ele tem o objetivo de desenvolver um pouquinho mais sobre o campo desenvolver mais o campo de educação dentro dos museus e centros culturais, né? Ele fala muito do assumir o seu papel educativo, né? O museu como seu papel educativo. E ele amplia as ações, fortalece, a ideia é fortalecer e ampliar as ações educativas nas exposições, né? Então, propor uma relação maior entre a comunidade, as escolas e as exposições, né? Tanto ela em centros culturais ou em museus. E romper com essa visão a exposição é um objeto, legenda,
um quadro, uma legenda e é isso, né? A ideia é fazer uma relação maior com a escola, com a comunidade e as exposições. Aqui a gente tem um exemplo também da BNCC. Na verdade, a BNCC é muito ampla, né? Então, aqui eu trago uma habilidade da BNCC que pode ser aplicada para fazer projetos dentro de sala de aula, né? Para na verdade, que a sala de aula vá até o museu, mas a PENEM, por exemplo, ela propõe também que o museu vá até a escola, né? Que existe essa troca. Então, aqui a gente tem uma fotografia da exposição Inarredáveis, que era uma exposição de quadrinhos também, na Casa Fiat de Cultura. Aqui a gente mostra um pouquinho também, é uma turma de estudantes, e essa habilidade que a gente traz hoje que podem ser, né, para produzir um projeto maior para a escola ou para determinada turma, analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades. Essas habilidades que podem ser escolhidas vai variar de acordo com o museu, né? Se for um museu artístico, se for um museu histórico, se for um museu de história natural. Então, esses objetivos vão ampliando, né? E alguns objetivos específicos, que é reflexão sobre a obra de arte, incentivar o pensamento criativo dos alunos e o desenvolvimento da criatividade, né? Muita gente acha que a aula de artes é só um momento da aula, né, do horário da escola, para um aluno ter o descanso, mas na verdade a aula de artes é extremamente importante para o desenvolvimento crítico do aluno, né, de tomar decisões criativas, né, desenvolver a criatividade não só com lápis e papel na mão, né, mas desenvolver o raciocínio criativo também. Aqui eu vou ler um trechinho de um depoimento de uma professora. Muitas vezes a escola não consegue alcançar a compreensão total do aluno com aula em sala. Mas quando esse aluno sai, ele se depara com nova forma de compreensão e consegue concretizar aquele saber, né? Então, a Ana Luísa Mendes Borges, que é uma especialista em avaliação educacional e cultura, ela vai falar um pouquinho dessa ideia, né, da importância do aluno também sair da sala de aula e ir para algum museu ou outros espaços para concretizar essa ideia, essa educação. Bom, a ideia principal desse episódio foi falar sobre a importância da escola ir até os espaços culturais, né? Não só a escola, a gente fala de educação de uma forma ampla. Então, o museu, os centros culturais, é um espaço de aprendizagem, de educação, que vai da educação infantil até o ensino superior, né? Então, um profissional, um arte educador, um mediador, ele trabalha com esse público muito diverso. Aqui eu mostro para vocês um pouquinho das referências utilizadas. Então, quem quiser depois olha com calma, pode dar um pause no vídeo, copiar, tirar print.
Aqui algumas das referências. E muito obrigada pela sua audiência. Deixe aqui nos comentários suas dúvidas, sugestões e até o próximo episódio.